Bom, o funk brasileiro incomoda muita gente e provavelmente hoje, falando do gênero, eu vou incomodar também. Só os vilão da maldade, caralho! Salve, salve minha família, sejam todas, todos, todes muito bem-vindas a mais um conteúdo. E o conteúdo que eu trago hoje é a palestra, a fala que eu dei para o Festival Música Nova deste ano. Para você que não conhece o que é o Festival Música Nova, é um festival de música contemporânea. Hoje ele está ligado à USP de Ribeirão. Esse festival foi idealizado, criado pelo compositor brasileiro Gilberto Mendes e acontece desde 1962, então é um festival histórico. Esse festival ele é ligado às universidades de música, às produções dos novos compositores. No Festival Música Nova, a gente tem uma série de concertos e palestras e eu tive a honra de ser convidado para falar sobre o funk. Tracei ali algumas hipóteses por que o funk é tão odiado, por que esse incômodo com esse gênero musical. Eu quero agradecer imensamente ao Márcio que me convidou, a todo o pessoal do Música Nova, foi um acontecimento muito importante para a carreira e vocês vão ver agora essa fala, essa palestra, sem corte, sem edição, direto no pau. Agradeço imensamente, fiquei muito feliz e peço a você que se você gosta do nosso trabalho aqui, curta, compartilhe com seus parceiros, parceira, comente e, mano, visite o Apoia-se ou faça um Pix, vai estar tudo aqui na descrição. E se você apoiar, o que você vai ganhar com isso? Bom, quem participar dos apoios, e aí, quando eu falo apoio financeiro, mano, qualquer R$ 1, papo sério, ajuda. É muito bem-vindo aqui pra gente. Você vai ter acesso ao meu WhatsApp, Telegram e tudo mais, e você vai poder sugerir pautas e participar também aqui comigo nas sugestões e vai ter toda a minha atenção. É isso que eu posso oferecer a vocês, o meu corpo é de vocês. E a palestra hoje é Porque as pessoas odeiam funk. Vamos lá. Muito obrigado, família. Pega a porra, caralho! Bom, o funk brasileiro incomoda muita gente e provavelmente hoje, falando do gênero, eu vou incomodar também. Sejam todos, todas, todes bem-vindes a este momento de incômodo. Eu sou Thiago de Souza, mais conhecido como Thiagson, sou um pesquisador do funk e a gente vai falar sobre esse gênero aqui para vocês no Festival Música Nova. Bom, as primeiras coisas, na verdade, é que o funk, ele é um gênero musical que incomoda muita gente. Incomoda por diversas razões. Ele incomoda pela sua alta intensidade sonora, ele incomoda o Estado e, consequentemente, a polícia, porque através das letras a gente consegue perceber como a favela tem um outro modo de organização social e política. O funk também incomoda pela sua estética crua e incomoda também pelo seu sucesso. O sucesso do funk incomoda muita gente. Eu gosto de pensar o funk, como diria o meu xará DJ TH, como o barulho das favelas. É interessante a gente pensar a palavra barulho, porque a etimologia dessa palavra em português ela é incerta. A gente não sabe se ela vem da palavra embrulho, é uma possibilidade etimológica, ou seja, uma coisa caótica, um embrulho de sons que a gente não consegue entender bem o que é. E a palavra barulho também, ela pode ter vindo da palavra marulho, que se refere ao barulho do mar. De qualquer maneira, na etimologia da palavra barulho, a gente tem a ideia de confusão, de não saber exatamente o que é. O som do mar, ele se assemelha muito a um ruído branco, uma mistura de todas as frequências distribuídas no espectro com igual intensidade. Uma outra coisa interessante também a respeito da palavra barulho é que ela traz, na língua inglesa, noise, a relação etimológica com a palavra náusea do latim. Ou seja, barulho é aquilo que a gente não consegue descrever exatamente o que é, aquilo que parece para a gente uma confusão e aquilo que
nos incomoda. Nada mais fiel do que definir o nosso funk brasileiro, ou chamado antigamente de funk carioca, como barulho das favelas. Bom, e o que que a gente pode aprender com esse gênero que compositores diplomados, compositores com ensino institucionalizado, compositores de universidade, o que que a gente pode aprender com este gênero? O que que a gente pode tirar proveito? E a resposta é que eu não sei. Cada um tira proveito do que lhe é necessário. Eu posso humildemente falar para vocês o que que eu aprendi com o funk, o que que eu aprendi com essa linguagem musical. Vou compartilhar isso com vocês. Primeira coisa, eu acho que uma das primeiras coisas que eu aprendi com o funk foi saber o que é uma linguagem musical realmente viva, uma linguagem musical que ela não é institucionalizada, ela acontece espontaneamente, organicamente, né? Então, eu gosto muito de pensar numa coisa que foi trazida pelo compositor Vili Corrêa de Oliveira, na sua tese de doutorado, nos cadernos, em que ele diz que ele trata da impossibilidade de haver música erudita, música de concerto, detesto a palavra erudita, mas a impossibilidade de haver música de concerto no sistema capitalista. É uma visão apocalíptica da coisa? Sem dúvida, claro que é. Mas é interessante a gente pensar como esse processo de institucionalização da música de concerto acaba tornando uma linguagem que não está presente na vida das pessoas. Ou não é que o processo de institucionalização faz isso, mas talvez essa institucionalização seja uma forma dessa linguagem musical sobreviver. Ao passo que o funk, ele é uma música que transcende qualquer indivíduo, é uma música coletiva, é uma música feita socialmente. O funk não pertence a ninguém, ele é um coletivo, embora muita gente tente lucrar com o gênero o tempo todo, mas ele é um coletivo, ele transcende e ele é invasivo. Ele acontece à nossa revelia. Se você vive no Brasil e nunca ouviu funk, é bom se preocupar, porque isso demonstra um não contato com a realidade. E o não contato com a realidade é um dos sinônimos, o não contato com a realidade é um dos sintomas de loucura. Então ele é um gênero que, vivendo no Brasil, é impossível você não tomar contato com esse gênero, e essa foi a primeira coisa que eu aprendi. Ele é um gênero, ele é uma música viva, uma música que está aí e que a gente toma contato com ela mesmo não tendo escolha. Uma outra coisa que eu aprendi com o funk é que, por conta de ser uma linguagem viva, é a melhor forma da gente vivenciar a história da música. O que que eu quero dizer? Quando a gente estuda a história da música europeia de concerto, nomes como Mozart, Bach, Beethoven, Wagner, Boulez, quando a gente estuda isso, a gente não está mais vivendo naquela época em que essa linguagem musical era viva, era uma demanda das pessoas, era um mercado da época. Vendo o funk, vendo como as coisas acontecem, a gente pode ter uma ideia de como é que era naquela época, como era ouvir Mozart na época que Mozart era uma linguagem viva que fazia parte da vida das pessoas. Então, acredito que a melhor forma de aprender a história é vivenciando. E eu pude vivenciar essa história, eu pude ver e ainda vejo como seria Chopin em sua época, como seria Mozart em sua época, como seria Bach em sua época, através do funk. Eu não vejo muita diferença no princípio do que é Chopin, por exemplo, e de um músico, um funkeiro, que lança sua música no Spotify. O princípio é o mesmo, apesar da aparência ser completamente diferente. Uma outra coisa que a gente consegue perceber com o funk é que essa proximidade com o fenômeno pode cegar a nossa percepção, pode cegar a nossa análise dos fatos, né? Então, o funk é um som que está tão perto da gente, e eu gosto de pensar numa frase que a Marisa Fonterrada definiu bem,
Isso está no livro, no prefácio que abre o livro Ouvido Pensante. Ela fala que o Murray Schafer conseguiu abrir nossos ouvidos para sons tão arraigados ao nosso dia a dia que a gente nem percebe mais. Eu acho interessante quando ela definiu o trabalho do Murray Schafer dessa forma, né? O trabalho dele é muito rico, é muito vasto, mas é interessante porque o funk é isso. É um som tão arraigado ao nosso dia a dia que a gente tem uma percepção meio cega e meio surda, a gente não consegue avaliar direito esse fenômeno. A gente constantemente, o funk é julgado, muitas vezes ele é tentado, muitas vezes o Estado tenta criminalizar o gênero, diversas vezes na história, às vezes como crime de saúde pública ou associação ao tráfico, esse tipo de coisa. Então a gente não consegue dar devida importância para o funk por essa proximidade. Eu acho que esses julgamentos muito próximos de quem vive, de quem escuta o funk todo dia e não consegue se distanciar um pouco do fenômeno e entender a profundidade do que está acontecendo ali, faz com que esses julgamentos condenatórios do funk não estejam à altura do gênero. Então, essa proximidade que a gente tem com o fenômeno pode cegar a nossa percepção dos fatos, da realidade, pode ensurdecer. Não sei se a gente realmente escuta com uma certa profundidade o funk. Uma outra coisa que me toca bastante é como a gente não consegue sair da ancestralidade. Gosto muito dessa frase do Mano Brown: a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. Quando eu ouço funk e eu percebo que a raiz afro está preservada ali, apesar de muita coisa ter acontecido depois da escravidão, muita coisa aconteceu, talvez o princípio não mudou, acho que a favela, onde o funk é feito, é um resultado da escravidão, e é muito louco perceber como desde o começo da história do gênero, se a gente considerar que o funk nasceu no Brasil com o LP do DJ Marlboro, em 1989, desde o comecinho desses 30 e poucos anos, a gente já tem a incorporação do berimbau, a gente já tem em 1994 o uso de atabaques e sons percussivos, né, da nossa cultura afro, no começo do gênero, nos primeiros anos, e hoje a gente tem esse ritmo que é muito associado à clavigã do Congo de Ouro, e o som do berimbau continua presente ainda hoje, desde o comecinho, desde 90, 92, 93, até hoje a gente vê essa raiz afro preservada. Então, voltando a citar Mano Brown, a gente sai da favela, mas a favela não sai da gente. O que ele quer dizer com isso é que a gente não se livra, nem que a gente queira, da nossa ancestralidade. A gente carrega isso na gente, a nossa revelia, talvez. E, por último, uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção: existe muito essa ideia no ensino musical tradicional de que música é música, letra é letra. Será mesmo? Acho isso uma ideia muito equivocada e o funk me fez perceber isso. No funk, eu acredito que música é letra, porque muitas vezes você não chegaria a um determinado som se você não tivesse a preocupação narrativa em vincular palavra com som. Muitas vezes, se não fosse uma determinada palavra, você não conseguiria certos resultados sonoros. Eu gosto muito de uma música do MC Teuzinho. O nome da música é Eu Vou Chupar o Teu Pescoço, em que ele usa a palavra pirocadão. E ele alonga com esse R vibrante, o pirocadão. Se não fosse a palavra pirocadão com esse R vibrante, talvez não haveria essa composição sonora. Ou seja, uma coisa que a gente consegue perceber com o funk é que no funk as palavras são um instrumento para fazer música, até pela maneira como muitos MCs compõem sem algum instrumento. Muitas vezes eles podem usar algum instrumento harmônico para criar uma melodia, mas muitas vezes é na voz mesmo, na oralidade, na vida. Isso é muito interessante. Então, agora vamos falar um pouquinho desse incômodo, para a gente fechar a nossa fala aqui. Vamos falar por que o funk... vamos traçar algumas hipóteses do incômodo. O funk, como eu falei, ele incomoda pela alta intensidade sonora. Ele não é uma música feita para ouvir em pianíssimo, tomando um vinho. Não, o funk é uma música coletiva feita para ouvir nas ruas, nos bailes de rua
e ele é tocado em carros de som que são projetados para terem uma alta intensidade, para terem o grave ali bombando, o grave estourado. Existe uma pesquisa do Menno Del Pique que fala sobre como os carros de som são projetados justamente para estourar o som, e essa é a intenção estética do funk. Então ele incomoda pela alta intensidade sonora, muitas vezes isso dá problema e chamam a polícia, então é preciso também um acordo entre os moradores e a favela para que haja baile, para que não tenha problema. E muitas vezes a mídia trata o funk como ela faz uma oposição entre os moradores e os frequentadores do baile. Isso é uma idiotice tremenda, porque muitas vezes quem está frequentando o baile de uma favela é morador também. Isso é aquela velha tentativa moral de você julgar. O trabalhador está tentando dormir e não consegue por causa desses marginais aí. Isso é uma estratégia muito mesquinha de você atacar o gênero. Bom, o funk, além de incomodar pela intensidade sonora, ele incomoda o Estado por conta de retratar nas letras uma realidade que confronta com certa legitimidade o Estado, porque o Estado, no seu funcionamento, ele gera muitos conflitos se você não pertence a uma elite. Você passa por muitas coisas, se você tem a pele preta, se você mora em favela. A realidade, a visão de mundo é outra. E eu gosto muito de uma frase do Walter Benjamin, em que ele diz que tudo que a gente pensa, as coisas do espírito humano são determinadas por quanto de dinheiro a gente tem no bolso. Então, dependendo do quanto de dinheiro você tem, você vai ver o mundo de uma outra forma, e a favela vê o mundo de uma outra forma. A favela, o funk encaram a infância de um outro modo, encaram a sexualidade de um outro modo, e isso incomoda muita gente. O funk incomoda também pela sua estética. Eu me lembro de um professor da USP que em 2018 chamou o funk, ao lado do sertanejo, de uma produção de miséria musical absoluta. Curiosamente, esse professor da USP também conhece um pouco a linguagem musical formal e institucionalizada, estudou música, compõe também. Isso demonstra uma falta de conhecimento dos diversos subgêneros do funk. A gente não pode resumir o funk à putaria, quando existem muitos outros subgêneros. E cada subgênero tem a sua própria maneira de organização sonora, musical, de construção de batida, de construção de timbres. Então, além dessa frase ela demonstrar um profundo desconhecimento do que é o funk, demonstra também um preconceito e a falta de entendimento de qual é a proposta estética do funk. O funk não quer ser Beethoven, ele não quer ser Bach, ele é uma música que quer ser crua, em alta intensidade, tem a preocupação de envolver pessoas, multidão de pessoas numa festa, e ele conclui bem o seu objetivo. Então, eu acho que isso é mais um incômodo também pelo sucesso do funk. Curiosamente, uma coisa que a gente nota é que todos os músicos, mas todas as pessoas que têm ensino musical institucionalizado, quando elas aparecem na mídia falando sobre funk, elas falam mal do gênero. Isso tem uma razão histórica que remonta até a Guido d'Arezzo e até a Boécio na Idade Média, que é a ideia de quem faz música não é propriamente um músico no sentido de dominar, de ter um intelecto, de ter a reflexão, né? Ou seja, existe uma frase do Guido d'Arezzo que ele diz que existe uma diferença magna entre quem só canta, quem só faz música e quem pensa sobre música. Isso demonstra um certo elitismo, né? Essa ideia de que quem tem o ensino formal detém o saber musical, que é um grande equívoco. Existem diversas formas da gente aprender música, a gente pode aprender numa escola institucionalizada, aprendendo toda a teoria tradicional, mas a gente pode aprender na vida também. E curiosamente, nesse nosso mundo capitalista, quem vai mais longe,
os músicos que têm mais destaque, mais reconhecimento, mais sucesso na vida, são os que não tiveram, via de regra, esse ensino formal. Então, quando a gente fala, quando a gente vê especialistas em música julgando o funk, criticando o funk, a gente está simplesmente vendo um preconceito que tem mais de 1000 anos. Boécio dizia que quem fazia música, quem só tocava ou quem só exercia música prática não era um músico. Então a gente está reproduzindo esse preconceito. Como a Adriana Carvalho Lopes fala, uma pesquisadora do funk, ela fala, a gente consegue perceber através da música, seja do julgamento musical ou através da condenação da estética do funk, a gente consegue perceber um racismo e um classismo que pode ser ouvido na música. Então, acho que são essas coisas que eu tentei trazer para vocês. Humildemente, poderia falar muito mais sobre o funk. O funk é um tema muito rico. Agradeço imensamente a atenção, a oportunidade, o espaço de fala e espero que a gente possa olhar para o gênero com menos preconceito, porque o preconceito já está dizendo, a própria palavra preconceito já tem a ideia de que a gente não está pensando seriamente, não está olhando, não está preocupado com dados de realidade quando a gente analisa um fenômeno. Espero que a gente possa olhar o funk com menos preconceito e com mais seriedade. É um tema muito rico, ele tem muitas contradições, e acho que é isso. Obrigado mais uma vez pela oportunidade.